nosso evento é híbrido, né? E para nós é uma alegria inenarrável estar aqui retornando esses eventos presenciais. Eu não sei se para vocês, mas o sentimento é de verdadeiro recomeço, né? Estamos vivos, com saúde e estamos aqui nos capacitando para uma advocacia saudável, ética e próspera. É muito mais que um evento, é um grande momento. E quero passar a palavra para o Dr. Celso, que ele vai fazer as honras da nossa casa. Muito boa noite. É uma satisfação receber o professor Alexandre Mota. Estava me referindo há pouco que é o primeiro evento que nós fazemos aqui, presencial híbrido, com um convidado de fora do Piauí. Fizemos alguns pequenos eventos, porém com pessoas, amigos daqui de Teresina. Então, é o primeiro evento, vamos dizer assim, de nível nacional, Tiziana, porque tem um convidado que não é do Piauí. É um motivo de júbilo para nós estarmos aqui. Agradeço o convite que me foi feito de participar desse evento, pela comissão também presidida pela doutora Tiziana. Duas boas-vindas aos advogados aqui presentes, às advogadas, aos estudantes. Permitam-me nominá-los na pessoa da doutora Tiziana Leão e sintam-se todos abraçados por mim. Professor Alexandre, o marketing jurídico é um tema que não é novo, mas as discussões são bem novas, são bem instigantes. Os seus limites, as suas formas, os seus meandros. Eu peguei uma época, professor, que os anúncios de advogado eram um catálogo telefônico, né? Você recebia um catálogo telefônico, doutor Davis, é dessa época também. As nossas residências tinham um telefone fixo, não tinha celular, e nessa época a gente recebia uma lista telefônica anual. Piauí era mais ou menos assim, São Paulo tinha 2 ou 3, né? E por aí, cada estado, as maiores cidades recebiam esse catálogo telefônico. E aí, cada acionista de uma linha telefônica tinha o seu número ali. Então, plano tal, número tal. E tinha páginas amarelas desse catálogo. Essas páginas amarelas eram páginas para anúncio de empresas, entre as quais tinha os escritórios de advocacia. E havia uma discussão, ainda que tanto quanto não muito eloquente, mas havia discussão. Aquele escritório tem mais recursos, botou um anúncio maior. Se não tem, botava um menor. Então, vejam como uma época, eu estou falando isso de até 1995, eu acho, 26 anos mais ou menos. Então, a concepção de marca, você não tinha como chegar de outra forma às pessoas, era ali. Era aquele anúncio que era anual, e era caro. Então, nós evoluímos muito com a nossa tecnologia, com as inovações, e através do marketing, hoje eu sei que nós temos como chegar a romper muitas barreiras. Mas, claro, tem que ter certos limites, quanto mais o marketing jurídico. É um marketing voltado para nós, notadamente nós advogados. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, professor, de se disponibilizar, ainda em pandemia, de vir a Teresina e de trazer luzes para todos nós aqui da OAB do Piauí. Aqui nós estamos no prédio da Escola Superior da Advocacia, o primeiro prédio construído no Brasil de OAB. Esse prédio, a concepção dele é do ano de 2006, no ano de 2006, aliás, de 2005, 2006, e foi o primeiro prédio construído no Brasil da Escola Superior da Advocacia. Recebeu uma reforma completa agora, e hoje ele faz uma avant-première com a sua presença aqui. Então, muito obrigado pela sua presença, estou à disposição. Obrigado. Uma grande alegria estar com a presença do Dr. Celso aqui conosco, que nunca mediu esforços para trazer as novidades que vêm a corroborar com uma advocacia próspera, ajudar os advogados a viverem de advocacia. E antes de passar a palavra para o nosso querido amigo, o professor Alexandre, eu gostaria de falar rapidamente da Comissão de Coaching Jurídico, na qual estou presidente. Uma comissão inovadora, e eu quero falar
de forma muito simples para vocês, para desmistificar algumas coisas com relação ao coaching. Muito se fala sobre coaching, professores, maus profissionais, bons profissionais, o que é, o que não é. Bom, o coaching é uma ferramenta que pode nos auxiliar muito, descobrindo o nosso estado atual, o nosso estado desejado, traçando um complexo plano de ação, potencializando o que a gente tem de melhor, minimizando os nossos pontos de melhoria e que vão nos levar aonde a gente quer chegar. E nessa seara, o marketing jurídico, e nós sendo advogados e advogadas, entra como uma estratégia absolutamente profícua. Por quê? O marketing, ele faz a ponte entre quem precisa do serviço e quem presta. Marketing não faz mágica, gente. Não há aqui uma história de falarmos em mágica. Nós estamos falando aqui em estratégia, tá? E precisa vir associada de uma forte hard skills, né? Nós todos somos pessoas estudiosas, precisamos saber o nosso nicho, precisamos saber qual é a nossa área de atuação e estudar, nunca parar. Quem escolheu a advocacia como profissão precisa saber que nunca vai parar de estudar. E nesse momento, eu gostaria de convidá-los a fazerem parte, conhecer melhor a Comissão de Coaching Jurídico. E rapidamente eu quero apresentar os membros: Dr. Paulo de Tasso, Dr. Davis Henrique, doutora Clarissa Menezes, Dr. Ulisses, a doutora Grace que está ali fora, doutora Elaine. E são pessoas que nós somos poucos, porém somos pessoas muito dispostas, razão pela qual esse evento se tornou realidade. E a nossa querida vice-presidente, doutora Aline Nunes. E estamos às ordens para crescer e contribuir com a advocacia, tá joia? Nosso Instagram, @coachingjurídico.pi. E se vocês quiserem passar um WhatsApp para alguém, quem não veio, esse evento está sendo transmitido para todas as subseções do Piauí. Nós entramos em contato, doutor Celso, com todos os presidentes das subseções do norte ao sul de todo o Piauí, estão todos conectados. E os colegas que porventura não puderam comparecer na via presencial, até por questões também de sanitárias, né? A gente pode enviar aí para que todo mundo acompanhe e participe desse festivo momento. Vamos agora desfazer a mesa e passar a palavra para o nosso querido Alexandre. E eu vou deixar para você se apresentar. Pode ser? Pode. Combinado. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Primeiro, obrigado por estarem aqui, né? Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente fica com medo até de sair. Será que vai acontecer o primeiro evento presencial e tal? Então, quero agradecer vocês por estarem aqui. Para quem palestra, né? A Tícia também sabe disso. Para quem palestra é muito mais fácil, muito mais prazeroso estar numa palestra olhando no olho das pessoas, né? Isso é legal. Então, eu estou incentivando e estou muito feliz de estar aqui falando presencialmente para vocês. Tícia, obrigado pelo convite, obrigado, parabéns aí pela comissão também, muito, né, conheci a Clarissa aí também, um doce de pessoa, então obrigado, parabéns pelo evento, vamos falar, sai daqui, tá bom? Obrigado, vamos falar bem focadamente. Quem quiser perguntar, não tem frescura, é só levantar a mão e a gente vai bater num papo aqui, tá bom? Então vamos lá. O novo marketing jurídico. Então eu tentei compilar nessa apresentação hoje alguns tópicos que eu acho importantes. Desde conceitos até o novo provimento 205, né? Substituiu o provimento 94. Então falar alguns pontos aí. A tríade da prospecção, acho que é importante a gente falar um pouquinho, a gente não pode esconder que existe uma prospecção, né? Uma necessidade de prospecção no mercado, tá? Então eu joguei alguns tópicos para a gente levantar aqui hoje. Então vamos lá. Primeiro, e esse aqui são os conceitos, tá? Desde 2002, que eu falei,
eu vejo um monte de conceito errado. E é isso que eu queria começar a falar, cara. E o cara fala, não, trabalhista, tributário, societário. Não, isso são áreas do direito. Qual que é o seu nicho de trabalho? E o cara não sabe o que é. Então, nicho de mercado, coisa simples, para quem você trabalha, tá? Então, trabalho por empresas de varejista, restaurante, shopping center, siderurgia, enfim, é para quem você efetivamente trabalha. Aí a pessoa sempre fala assim, não, mas então eu trabalho para pessoa física, eu não preciso ter nicho. É lógico que precisa. Para falar de marketing, você tem que ter foco. Então, aí a gente faz um nicho de pessoa física. Eu trabalho para empregada doméstica, para servidor público. Você também nicha quando você trabalha com pessoa física, tá? Então, o segundo conceito, nichos de mercado, nichos de trabalho. Depois vai ter teste aqui, hein? Terceiro ponto que as pessoas confundem muito, modelo de negócio. E aí entram vários conceitos. Então, o primeiro conceito é o full service. Full service, geralmente para escritórios maiores, é um escritório que faz todas as áreas do direito. Todas as áreas do direito. Então tem um advogado que é tributário, trabalhista, tá? E vai embora. Né? Geralmente para escritórios que tem um número maior de pessoas. Tá? Isso é full service. O outro é abrangente, que aí eu faço as principais áreas do direito. Um pouquinho diferente. Tá? Eu tenho o meu nicho ali, que atua, ele precisa dessas 5 áreas do direito. Eu atuo nessas 5 áreas, eu sou abrangente, eu sou full service, nem especializado, eu estou no meio ali. Tá? Esse é outro ponto. O especializado. Aí sim, e aí entra um grande erro do mercado. O mercado fala assim, eu sou especializado em X, Y, Z, e vai embora. E ele fala 10 áreas de atuação. Ser especializado é em uma área de atuação, sempre. Veja, olha como ia ficar diminuído se eu falasse o seguinte: eu, Alexandre Mota, sou especializado em marketing jurídico, mas também sou especializado em marketing hospitalar, marketing escolar, e vou falar 15 tipos de marketing aqui. Você ia falar assim, esse cara não sabe de tudo. É difícil esse cara acompanhar 10 áreas de atuação, estudando e acompanhando as evoluções. Agora, quando eu falo, eu sou especialista em marketing jurídico, você fala, esse cara estuda, esse cara sabe tudo o que está acontecendo dentro da área do marketing jurídico. Então, ser especializado é em uma área, tá? Não cometa, e esse é um erro muito, muito clássico, né? Muito comum acontecer no mercado, tá? Boutique, um outro erro muito clássico. As pessoas falam assim, não, eu sou escritório boutique. E aí eu pergunto, quem falou que você é um escritório boutique? Porque o conceito de escritório boutique não é só ter pequenas causas, não é ter poucas pessoas no escritório. É o mercado que reconhece você como boutique. Não é a gente que fala aqui, nossa, eu sou o cara mais lindo do mundo. Né? Não funciona assim. É o mercado que tem que te dar essa validação. Tá? Então esse é um conceito que as pessoas erram muito. Eu até escrevi um artigo, quem quiser entrar no meu site, está lá. Somos um escritório boutique. Será? Porque eu coloco vários conceitos lá que a pessoa acha que é boutique, mas não é. Porque é o mercado que está dando esse conceito. Escala, massa, né? Escritório que trabalha com volume grande. Isso é bem mais comum, tá? Mas o que é importante a gente entender? Isso é modelo de negócio. Eu escolhi trabalhar nesse formato, tá? Importante entender os diferentes conceitos. E outros tipos aí de modelos de negócio. Outro ponto, forma de atuação. É comum também eu chegar e falar assim, vou colocar aqui, eu chego e falo assim, como é que você atua? E o cara falou, não, eu atuo trabalhista. Não, formato. Qual que é o formato que você atua? Contencioso, né? Você está fazendo antes, você está fazendo depois, você está fazendo os dois? Qual que é o formato que você está atuando? E as pessoas confundem. Né? Então, contencioso, consultivo é o jeito que você está atuando dentro da área do direito, antes ou depois. Isso também impacta diretamente no projeto de marketing. E por fim, o produto. Aí eu vou ler junto com vocês. Né? Produto, dentro do marketing jurídico, nada mais é do que o benefício real que você está propondo ao mercado como alavancador de negócios. O que você está vendendo? O que você tem real de benefício para oferecer para o mercado que ele vai comprar a ideia? Ele vai comprar a ideia de que você é o cara que vai resolver o problema dele. Isso é produto. A gente vai explorar isso um pouquinho quando a gente vai falar da tríade da prospecção.
Bom? Então vamos entrar aqui nos testes, tá? Eu quero ver se vocês entenderam, porque eu vejo que o mercado, 90% do mercado não entende esses conceitos. E eu estou sempre batendo nessa tecla, porque é muito importante. Então vamos para testes práticos aqui. Se eu te pergunto qual a sua área de atuação, qual que é a sua resposta? Direito tributário, contencioso tributário, recuperação judicial, empresas de transporte ou especializado? Direito tributário. Essa, tranquilo. Ok? Vamos lá. Se eu te pergunto qual o seu nicho prospectivo, aqui as opções não vão mudar, tá? Qual é o seu nicho prospectivo? Qual que é a sua resposta? Empresas de transporte. Tá? Simples e direto. Se eu te pergunto qual o seu modelo de negócios? Especializado. Tá? Se eu te pergunto qual é a sua forma de atuação, antes ou depois? Contencioso, tributário. Mas está apontando o formato. E por fim, qual que é o seu produto? Recuperação judicial. Então eu trouxe esse exemplo para a gente entender na prática como é que funcionam essas divisões. Que realmente, como eu já falei, impactam muito fortemente no marketing jurídico. Alguns outros conceitos que eu acho importante eu comentar rapidamente aqui, e até tem a ver com essas mudanças na advocacia, no novo provimento 205, tá? Algum tipo de ação. Isso, infelizmente, já não pode. O novo provimento 205, ele trouxe o conceito de publicidade. A gente vai falar disso também. Mas de propaganda não. No primeiro texto ainda foi colocado e depois foi tirado. Mas não temos o conceito oficializado de propaganda. Mas se vocês quiserem um truque para lembrar a diferença, vocês podem lembrar que uma agência de publicidade é que vai fazer os seus materiais ficarem conhecidos no mercado. E uma propaganda política é que vai tentar convencer você de que aquele candidato é o melhor. Tá? Então as diferenças estão aí. Tá? Conceitualizar publicidade e a propaganda. Assessoria e consultoria, as pessoas também confundem bastante. Assessoria é quando você põe a mão na massa. Tá? Ela está te dando um direcionamento do que você precisa fazer e não fazer por você. Que faz erros do mercado, que eu quis trazer aqui para vocês, conceitos alinhados. Vamos passar para frente. Então vamos lá, o novo provimento, o que mudou? Eu não vou falar de tudo, né? Se você fizer uma leitura clara ali, que nem é tão extenso o novo provimento 205, você consegue tirar 80% das informações necessárias. Eu vou colocar aqui só alguns pontos para a gente também não se estender muito aí. Tá? Primeiro, os conceitos. Isso foi interessante, porque a gente teve vários conceitos colocados ali na prática do que eram as coisas. Antes, nunca existiu isso antes. Conceitos reais do que era publicidade, do que era, enfim, captação de clientes e tal. Então vamos trazer aqui bem rapidamente. Primeiro foi o marketing jurídico. E isso, para quem sempre defendeu o marketing jurídico, como eu, foi uma glória, porque pela primeira vez se conceitualizou o marketing jurídico, se reconheceu a palavra marketing jurídico no mercado. Tá? Que antes as pessoas confundiam com vendas, confundiam com qualquer coisa, menos marketing. Isso foi uma grande sacada. Então a especialização do marketing destinada aos profissionais da área jurídica, consistente na utilização de estratégias planejadas para alcançar objetivos do exercício da advocacia. Marketing jurídico. Marketing de conteúdo jurídico, aqui é já diferente. Nós temos aqui o marketing de conteúdo jurídico e nós temos a publicidade de conteúdo jurídico. São coisas diferentes. O marketing é mais amplo. Marketing a gente já está falando da estratégia. Aqui, o outro que a gente vai falar, publicidade, já é o ato em si. Tá? Então, marketing de conteúdo jurídico, estratégia de marketing que se utiliza da criação e da divulgação de conteúdos jurídicos disponibilizados por meio de ferramentas de comunicação voltada para informar o público e para a consolidação profissional do advogado ou do escritório de advocacia. Publicidade, que eu falei anteriormente, tornar público, isso não tem problema nenhum, está dentro do conceito legalizado, ok, do marketing jurídico. Tá?
Então, publicidade, meio pelo qual se tornam públicas as informações a respeito das pessoas, ideias, serviços ou produtos, utilizando os meios de comunicação disponíveis, desde que não vedados pelo Código de Ética e Disciplina da Advocacia. Publicidade profissional, eles criaram categorias. Lembrando uma coisa, tá? Esses conceitos só servem para a advocacia. Eles não estão em nenhum livro de marketing puro disponibilizado, só serve para a advocacia. Tá? Então, quando a gente fala de publicidade profissional, a gente está falando de levar informações sobre escritório, dados do escritório. Tá? Só isso. Publicidade profissional, meio utilizado para tornar públicas as informações atinentes ao exercício profissional, bem como os dados do perfil de pessoa física ou jurídica inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, utilizando os meios de comunicação disponíveis, desde que não vedados pelo Código de Ética e Disciplina de Advocacia. Então, levar dados reais. Publicidade de conteúdo jurídico, aí já é diferente, já é o ato em si. Então, quando eu estou publicando um artigo ou uma comunicação para o mercado de que aquilo é válido, eu estou fazendo uma publicidade de conteúdo jurídico, levando informação, tá? Perfeitamente correspondente aí. Publicidade de conteúdo jurídico, divulgação destinada a levar ao conhecimento do público conteúdos jurídicos. Publicidade ativa, isso aqui é muito interessante, publicidade ativa e passiva. Vou deixar os dois aqui já de cara. Por quê? Aqui eles criaram um conceito de que você faz a publicidade ativa, que nunca existiu antes na advocacia. Eles estão possibilitando ações que você atinja um grupo de pessoas que nunca quis esse tipo de informação, né? A gente vai falar aqui do AdWords, a gente vai falar de alguns outros pontos, tá? Então isso foi aberto, é uma possibilidade nova e real para a advocacia, tá? E eu vou ler aqui. Então, publicidade ativa. Divulgação capaz de atingir número indeterminado de pessoas, mesmo que elas não tenham buscado informações acerca de anunciante ou dos temas anunciados. Eu coloquei uma informação lá no Google Ads, a pessoa acessou, ela nem estava pensando em acessar, ela te viu ali, clicou e entrou. Isso é uma possibilidade real a partir de agora. Tá bom? E a publicidade passiva, aí já não. Aí eu tenho controle das pessoas, eu sei quem são as pessoas que eu estou atingindo. Tá? Divulgação capaz de atingir somente o público certo que tenha buscado informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados, bem como aqueles que concordem previamente com o recebimento do anúncio. O newsletter, né? Você acessar o próprio site do cara, das redes sociais. Então aí você está fazendo o que a gente chama de publicidade passiva. Vamos lá. Todo mundo está com o provimento em mãos. Se você quiser remeter aos artigos, eles estão com o provimento em mãos. Tá? Legal. Tem várias partes que fala, né? Na verdade tem vários itens. Acho que entender o conceito agora, e depois a gente também vai trinchar um pouquinho mais, acho que é o mais importante aqui no momento, tá? E depois leiam, acho que é muito importante ler o conteúdo por inteiro, tá? Captação de clientela, né? O texto inicial falava captação indevida de clientes, né? Captação por si só indevida, tá? Então ficou no texto final, captação de clientela. Utilização de mecanismos de marketing de forma ativa, independentemente do resultado objetivo, se destinam a ganhar obtido. Porque antigamente as pessoas faziam uma ação que era contra o Código de Ética, né, contra o provimento, e aí falavam assim, não, mas não teve resultado, então eu não fiz nada. Não é assim, você fez uma ação indevida, mesmo se não tiver resultado, você fez uma coisa errada. Tá bom? Google Ads e o impulsionamento. Esse, na minha visão, é a maior evolução do novo provimento, tá? Então, a possibilidade agora, porque antes existia uma briga, né? Quem acompanhou sabia. Um lugar podia fazer impulsionamento, outro não podia, outro Google Ads podia, não podia, era uma salada. Essa é a verdade. Então, chegou-se e falou assim, a partir de agora, pode fazer que você leve informação ao mercado. Você não esteja vendendo diretamente o seu escritório, a sua carreira. Se você fizer isso da maneira correta, isso não tem problema nenhum, tá? Agora, agora alguns pontos para a gente resgatar em termos de Google Ads e impulsionamento, tá?
compra de palavras-chave. Tá? Isso foi liberado. Você pode, então, agora ter, né? Ele é baseado, aliás, o Google Ads ele é baseado na compra de palavras-chave. Como é que funciona, para quem não sabe? Você escolhe ali X número de palavras, na hora que o cara digita, né, você faz o seu anúncio baseado naquelas palavras, na hora que o cara digita aquela procura, vai aparecer o seu link, tá? E você paga pelo link colocado ali, tá? Então, toda vez que a pessoa clica no seu Google Ads, é tirado um valor X da compra que você colocou, como se fosse um pré-pago ali. Tá? Isso é o Google Ads. Tá? Então ele é baseado na compra de palavras-chave. Um ponto que foi comentado no próprio provimento novo é que você não pode fraudar isso. Tá? Eu acho que eu coloquei aqui, senão eu já estou falando para você. Você não pode fraudar isso. Então vamos dizer que saiu, sei lá, está em alta e o BBB, sei lá. E aí você coloca no meio das suas palavras-chave lá BBB 2021. Lógico, na hora que você digitar, alguém digitar, vai aparecer seu link. Só que você está fraudando, porque a pessoa não está buscando o BBB e aparece você lá, né? Então não funciona assim, tem que ser palavras. Se você pensar em Google Ads, para fazer da maneira correta, você pensa em continuidade do seu anúncio. Se aquelas palavras que você escolheu poderiam fazer parte do anúncio, você está dentro do razoável, tá bom? Então cuidado com a escolha dessas palavras, tá? Pensem com a cabeça do mercado. Como que o mercado ia buscar esse tipo de problema? Eu vou entrar no Google, vou escrever o que para solucionar o problema que eu ajudo o mercado, tá? Pense nesse sentido. Então pensem nesse sentido, tá? Cuidado com as palavras, né? Então foi o que eu comentei aqui dessas palavras, essa fraude aí que o pessoal, muita gente faz, parece que não, mas tem bastante gente que faz. Eu comentei antes do slide aqui, mas essas ações fraudulentas acontecem bastante e as pessoas vão começar a ver cada vez mais o que está acontecendo, tá? Redes sociais liberadas. Então não tem problema a partir de agora você fazer um impulsionamento. Então vejam, uma coisa é Google Ads, né? Você comprar as palavras, fazer o seu anúncio baseado nas palavras e aparecer para o seu público-alvo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter a sua rede social, fazer as postagens e impulsionar essas postagens. São coisas diferentes, tá? Os dois estão liberados, sem problema algum, tá? Cuidado também, os dois funcionam mais ou menos no mesmo sentido, tá? Você está pagando para que aquilo chegue em mais pessoas, tá? Agora, a diferença que eu vejo é o reimpulsionamento. Se você está colocando na sua rede social itens que são especiais para o seu público-alvo, ou seja, o público-alvo que está te lendo ali nas redes sociais, ele se interessa para o que você está colocando, ele mesmo reimpulsiona. E isso não tem no Google Ads. Google Ads você vai colocar, o cara vai ver, clicar e acabou. Agora nas redes sociais você tem esse fator do reimpulsionamento, tá? Então, numa estratégia boa de marketing, você vai utilizar os dois. Não é um nem o outro, é um pouquinho de cada um. Porque você tem engajamento dessas pessoas que reimpulsionam as suas matérias, seus artigos, seus conteúdos, enfim, não tem preço que pague, tá bom? Então, esse reimpulsionamento de contatos. Onde cai? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela fala, realmente ela é muito pertinente. Obrigado. Quando fala em redes sociais liberadas, os 3 itens anteriores também, os cuidados dos itens anteriores também fazem parte. Né? Quais você disse? Compra de palavras, cuidado com as palavras. Exato, com certeza. Não é só do Google Ads, também é para com as certeza. redes sociais liberadas. Com certeza, com certeza, você falou tudo. Você não pode criar e nem deve criar uma postagem nas redes sociais que não tenha o seu cunho de prospecção, de atendimento, né? E inclusive, aproveitando essa deixa que você me falou aí, eu sempre falo para qualquer pessoa, tenha a sua rede profissional e tenha a sua rede pessoal, né? Isso é o ideal, porque as pessoas não querem ver, umas pessoas que estão te procurando prospectivamente, elas não querem ver um artigo legal seu, depois a saladinha que você está comendo, depois o cachorro da sua avó,
depois uma decisão legal. Elas não querem ver isso, ela quer ver o escritório perfeito ali, com informações pertinentes. Se eu vou resolver, ter um problema na cabeça e vou investigar o médico que vai me curar, eu quero ver as informações que ele tem referente a isso, ao meu problema, e não o que ele comeu no almoço, né? Então tem as coisas separadas, tá bom? Vamos lá. Parabéns pela Obrigado. Em relação a que acabou de falar, a gente começava a estudar um pouco sobre marketing e algumas pessoas na área, que a pessoa tem um Instagram próprio, né? Se não me engano, pessoal como profissional, da seguinte forma, de 70% a 80% de postagens profissionais e 20% de postagens pessoais. Porque, segundo elas, as pessoas não querem comprar só o serviço, elas querem comprar também a pessoa. O que você falou é correto, desde que a compra dessa pessoa esteja vinculada ao trabalho. Então veja, quando a gente leva um artigo, quando a gente leva alguma coisa séria do escritório, você está reforçando a ideia do escritório. Mas quando você trabalha a pessoa física do escritório, mas dentro de uma esfera profissional, perfeito. O que não dá para fazer é misturar o seu pessoal com o seu profissional, né? Eu acho que é saudável, de vez em quando, você até colocar algumas coisas. Eu não vejo problema nenhum, né? Não é que se você colocar uma postagem mais pessoal dentro de uma coisa profissional vai estragar. Não vai acontecer isso. O problema está que as pessoas não entendem a diferença. O peso maior no seu perfil profissional deveria ser o profissional. A pessoa está buscando para aquilo. Se ela quiser conhecer o seu pessoal, né, ela vai no seu pessoal e vê as viagens e vê e tal. E aí a gente entra até na esfera da ostentação aí, que deu uma bagunça, né? Então eu acho isso. Eu acho que não tem problema você ter uma guinada ali para o pessoal, desde que não afete a sua imagem, que a gente quer a imagem do advogado. A gente quer a imagem, o mercado quer a imagem do cara que resolve o problema, né? Então se eu estou vendo lá 5 postagens suas, eu falo assim, esse é o cara que vai me resolver, vou falar com ele. E eu vejo uma postagem mais pessoal, sem problema, 5 outros já me impressionaram, né? Então tem que ter uma medida importante aí no profissional, tá? Você ia perguntar alguma coisa? Oi? E um conteúdo de qualidade para o seu público-alvo. Depois, no finalzinho, eu vou falar da tríade da prospecção, que é basicamente a gente focar no público-alvo, tá? Então veja, eu vejo muita postagem nas redes sociais do cara querendo impressionar o amigo dele, o advogado, o amigo dele, o cara da faculdade ou o concorrente dele. Isso não atrai o mercado, principalmente com o juridiquês, né? Então veja, se você está falando para o seu amigo, esquece, postagem neutra em termos de prospecção. Agora, se você está falando para o seu mercado, aí sim, você vai começar a criar um volume de coisas interessantes que na hora que ele for ver, poxa, eu descobri esse cara, deixa eu dar uma lida. E ele está vendo várias postagens de coisas que interessam a ele, aí sim você ganha ponto. Tá? É isso que é mais importante. Então falamos aí de Google Ads e falamos de impulsionamento, então com esses dois pode seguir, tá? Marketing de conteúdo, né? As pessoas sempre falam aí, ele foi liberado de forma ativa e passiva. Então veja, e assim, ele foi liberado entre aspas, porque ele sempre foi liberado. Marketing de conteúdo sempre foi possível. No 94 já era possível. Significa que se você tem o seu público-alvo, se você está escrevendo para ele, se você está falando com ele, pronto, você está no melhor do cenário, você está levando esse conteúdo da maneira correta. E eu sempre brinco, as pessoas que não têm o que falar não ganham marketing. Marketing de conteúdo é você saber o que está falando. E aí, lógico que eu não vou perguntar de um por um, mas se você nunca escreveu um artigo, mesmo que se for só para colocar no site lá, ou na sua rede social, você nunca escreveu um artigo, depois eu faço, esquece. Marketing de conteúdo, que é um dos principais pontos liberados, você não consegue fazer. Mas eu nunca escrevi. Então escreve.
Primeira vez que você faz qualquer coisa, vai sair ruim. Vai sair com o tempo, você vai ganhando. Tá? Então, respondam vocês mesmos. Se você nunca escreveu um artigo, nunca fez um vídeo artigo, por exemplo, o que é o vídeo artigo? Você se gravar ali falando, olha, saiu a nova lei XPTO ali, eu acho que é assim, assim, essa. Você nunca fez isso, você está um ponto para trás da sua concorrência. Tá bom? E a concorrência está extremamente acirrada. E aqui entra um ponto que eu queria comentar com vocês. Então, o novo provimento saiu faz pouquíssimo tempo. E na minha visão, acho que tem gente que não concorda, mas na minha visão, as coisas vão começar a acontecer agora. As coisas vão começar a ser ou proibidas, ou não entendidas, ou vai dar uma briga aqui, uma punição ali. Eu acho que agora, a partir de agora, a gente vai ter algumas coisas mais concretas para falar sobre esse novo provimento. Por exemplo, no novo provimento, a gente não consegue entender se eu, escritório, posso fazer uma palestra. Poxa, está falando que eu posso liberar conteúdo. Perfeito? Perfeito. Mas eu posso chegar então e falar assim, gente, vou dar uma palestra dentro do meu escritório, venham, porque vai ser conteúdo relevante. Posso? Não posso? Isso não fica claro. A gente vai começar a ver essas modificações, esses novos parâmetros da advocacia a partir de agora. Tá? Então, a gente está tentando estudar o novo provimento, mas eu tenho certeza que várias coisas vão se modificar ainda nos próximos anos. Tá? Vedada qualquer informação, falando aí de marketing de conteúdo, vedada qualquer informação relativa às dimensões, qualidades ou estrutura física do escritório, assim como a menção à promessa de resultados ou utilização de casos concretos. Então, quer dizer, a gente não pode falar o tamanho do escritório, a gente não pode falar temos 30 advogados aqui, isso continua proibido quando a gente está falando aí marketing de conteúdo, tá bom? Então, com isso, siga e pare aí, né, para essa parte relativa às dimensões. Divulgação de imagem, vídeo ou áudio contendo atuação profissional. Isso eu achei interessante, porque já acontecia, né? O cara fazer um check-in, o cara tirar uma foto lá no fórum, o cara... Enfim, já acontecia isso, mas não estava liberado oficialmente. E a partir de agora, sim. Lógico, desde que não exista uma quebra de confiança aí, né? Desde que não exista isso, está liberado você fazer esse approach mais forte aí em termos da sua própria atuação no dia a dia. Tá? Permitidas desde que não seja segredo de justiça ou que citem nomes de clientes. Aliás, esse ponto, citar nomes de clientes, é um grande erro do mercado também. Nunca valeu isso. E eu entro um monte de sites de escritório que tem lá, nossos clientes. E o cara coloca o nome dos clientes, nas redes sociais também. Isso não pode em nenhuma esfera. Se você tem no seu site ou nas suas redes sociais, você fala assim, olha, ganhamos a causa do cliente tal. Você está errando. Tá? Então, cuidado com esse ponto aí. Proibida a menção a decisões judiciais e resultados de qualquer natureza. Tá? Então, isso ficou, não concordo muito, mas ficou estipulado assim. Ressalvada manifestação espontânea em caso coberto pela mídia. Então é a mídia que está divulgando o caso, ela que está falando, né? Você, se você cair numa dessa, está ótimo, né? Está aparecendo na Globo ali. Então, com isso, siga, né, com os 2 pontos e pare aí com a ressalvada manifestação. Anuários e premiações, e aí entrou um ponto meio, né, uma briga aí entrou na verdade. Então a proibição de pagamento ou patrocínio para viabilizar a aparição em anuários, recebimento de premiações, prêmios ou qualquer tipo de evento classificatório. Veja, para mim não faz sentido algum você pagar para ganhar um prêmio, né? As pessoas entram em contato toda hora, a pessoa fala, outro dia ligaram lá na Rise, eu atendi o cara e falou assim, olha, você ganhou o melhor escritório de São Paulo em termos tributários. Eu falei assim, nem escritório eu sou. O cara pega uma lista e ele sai ligando. O primeiro que fala, nossa, eu ganhei mesmo, eu sou o melhor escritório tributário de São Paulo. Sim, você só precisa pagar R$5.000 para a gente fazer o jantar aqui. Não faz sentido você pagar o seu próprio prêmio. Tá? E foi isso que eles vieram combater aqui. Tá? Só que aí teve... E eu coloquei o exemplo aqui, né? A gente tem, por exemplo, a análise 500 e a análise DNA. A análise 500, como é que funciona? Todo mundo quer sair na análise 500, mas como é que funciona? Você, a análise 500 vai fazer uma análise
do mercado e vai perguntar, em termos dos escritórios, quem ganhar mais ponto vai aparecer na análise, sem custo nenhum. O cara não vai pagar para aparecer na análise 500, que é diferente da análise DNA. DNA, você simplesmente paga e aparece. Acabou. Tá? Então, teoricamente, a análise DNA não pode mais acontecer. Pagar para estar no anuário. Só que aí entra o ponto que eu falei anteriormente. Tem muita gente que está brigando contra. Então, eu acho que algumas coisas vão ser modificadas, né? Até porque esse texto ele é um texto mais maleável em função do comitê, né, de marketing jurídico, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então eu acho que vai modificar um pouco. Tem muita briga acontecendo ainda em função disso. Tá? Tem gente que fala que mas anuário é a mesma coisa que outro tipo de publicação, então poderia, enfim, uma briga interna. Mas até o seguinte momento você não pode pagar para aparecer no anuário ou uma premiação. Tá? Esse é o ponto principal. Então, com relação a isso, paga. Anúncios. Né? Publicidade profissional apenas. Vamos lá. Foi falado em anuário e anúncios, né? Uma revista. Você fica em relação à revista. Esse anúncio, está falando? Essa questão da proibição em relação a revistas, que você, o escritório está lá, mas essa revista é paga. Entendi. Veja, até no próprio provimento 94, até no próprio 94, você não era impedido de comprar um anúncio. O problema estava que as pessoas compravam um anúncio, né, o espaço ali do anúncio, uma revista X, e eles colocavam coisas que não podiam. E é isso que veio reforçar isso aqui. Quando a gente fala publicidade profissional, o conceito da publicidade profissional é só dados. É o nome do escritório, é o e-mail, é o site, é o telefone, as áreas de atuação e acabou. Não tem, se você tem direito, fale conosco, faça isso, não tem esse tipo de coisa. Então, continua, do provimento 94, continua regularizado agora o anúncio, é pago, entendeu? Então não tem, não vejo problema nenhum, desde que o cara faça publicidade profissional, que é aquele conceito que a gente falou lá. O que eu falo é além de anúncio. Tem uma matéria, 2 páginas, uma revista, e aí aparece a foto do advogado. Às vezes aparece até a banca de advogados. Isso já não. Isso já entra nessa categoria que a gente estava falando anteriormente. O cara pagou, geralmente é pago isso, né? O cara pagou para ter lá 2, 3 páginas com as fotos do pessoal. Aí já não. Aí cai na categoria do anuário, tá? Que a gente falou. Isso está eliminado. Pagos ou não, né? Porque às vezes a publicidade, o anúncio ele não precisa ser necessariamente pago para tirar ou não, ele simplesmente tem que ser publicidade profissional, tá? Então, siga aí. Fotos, né? Muita gente falando o seguinte, antes, né? Não pode colocar foto. Ok, tudo bem, não pode colocar foto nos materiais. Aí começou a entrar, porque quando você tem um cartão físico, né? Tudo bem, não pode colocar foto, nem quero colocar foto, nunca vi foto com cartão. Só que aí começou a entrar o digital. E aí virou a coisa. Quando você recebe um cartão digital que não tem a foto do cara, parece que está faltando alguma coisa. Então, a partir de agora, as fotos aí nessa comunicação profissional, né, que a gente fala, com os dados, não tem problema nenhum. Pode seguir, pode colocar fotos. A única ressalva que a gente faz aqui é quando você cria fotos visando mostrar a imensidão do seu escritório, alguma coisa que você, né? Então você não pode criar uma foto ali mostrando aquela salona de reunião, isso começou a pegar, tá? Mas fotos pontuais pode. As lives, né? Que depois da pandemia virou uma... Você abria ali o Instagram, tinha 400 lives acontecendo ao mesmo tempo.
veja, live sem problema nenhum, está liberado, já era meio que liberado, né? Então não tem problema nenhum. E aí eu coloco isso aqui, permitidas, desde que tenham conteúdo. É o provimento que está falando isso? Não, sou eu que estou falando isso. Porque às vezes você abre uma live e as pessoas estão conversando. Entenda que live é como se fosse uma palestra. Imagina se eu chegasse aqui na palestra e falasse assim: e aí, Tice, como é que tá? Beleza? E as tuas amigas? Você fala: meu, eu deixei de jantar na minha casa para escutar eles conversando. Então tem live que a pessoa entra e a outra pessoa fala assim: entra uma pessoa na coisa: oi, amiga, tudo bem? Não sei o que. Gente, uma live é para levar informação, tá? Então é uma coisa, teoricamente, que você poderia usar em termos conceituais, institucionais, de levar informação ao mercado. Se você não está usando isso, está usando da maneira errada. Então, permitidos, desde que tenha conteúdo. Siga então com isso. Proibição da utilização de aplicativos para respostas automáticas a consultas. E aí entra também uma coisa bem complexa, né? Porque também é uma briga grande. Oi? Tem os chatbots e tem aquela lá, né? Isso, tem GetNinja, tem um monte de site que você entra lá e manda pergunta e as pessoas começam a responder. Aí, para mim, é a essência da mercantilização. Não teve esse conceito no mas para mim é a essência da mercantilização da advocacia. Você poder entrar num site, mandar uma pergunta, qualquer um responde, você não tem um contato direto com o advogado, fica uma coisa assim. Para mim não faz sentido. Para mim a advocacia é olho no olho, é confiança, né? Então, para mim, essa proibição foi muito importante, eu acho, né? Para mim, eu até coloquei aqui: suprime a imagem, o poder decisório e as responsabilidades do advogado. Então, com isso, pare. Comitê Regulador do Marketing Jurídico. Para mim, isso foi uma jogada de mestre, porque a gente sempre teve textos fixos, né? O provimento 94 era rígido, era aquilo lá e acabou. Tanto que a gente ficou 20 anos com um provimento que não falava nem de rede social, né? Então, esse Comitê Regulador de Marketing Jurídico, ele vem aí ele transforma essas leis rígidas em maleáveis, porque você pode chegar para o comitê e falar assim: olha, saiu uma tecnologia nova, saiu uma rede social nova, saiu alguma coisa nova que acho que tem que ser incorporada nessas novas leis. E a pessoa fala, né, vamos estudar, vamos analisar, e a gente pode entrar com um adendo aí do trabalho. Ele tem a função de controle, ensino, punição e avanços, tá? Então, para mim, foi uma grande tacada, aí, uma grande sacada do mercado ter um comitê envolvido aí de marketing jurídico, né? Então, com isso, siga. E aí, por favor, aqui eu coloquei os 2 pontos que deram uma grande briga aí, né? Que é a ostentação. Não sei como vocês encararam essa bagunça que veio aí, tá? Mas para mim faz muito sentido, tá? Lembrando que a minha visão talvez seja um pouquinho conservadora, mas eu não quero ver o advogado fazendo dancinha, né? Eu não quero ver o advogado fazendo, né? Eu não quero ver isso no meu advogado, tá? Então para mim não faz sentido, tá? Então as pessoas pegaram conceitos de youtubers que são legais, se você quer dar risada, ok, sem problema nenhum. Mas quando você traz isso para a advocacia, que deveria ser uma coisa não rígida, mas séria no sentido de eu tô aqui para te ajudar, eu não tô aqui para dançar para você, né? Quando a gente trabalha nesse sentido, eu acho que perde a credibilidade. As pessoas me criticam muito, talvez eu seja uma cabeça de velho aí, mas é isso que eu vejo, tá? Então, a ostentação, a dancinha, para mim não fazem parte, para mim não faz sentido, até numa esfera de ser humano, né? A ostentação, ela bate diretamente revertida aí com a humildade. As pessoas deveriam ser humildes. E você veja, o cara que está ostentando, o cara que tem dinheiro mesmo, você não vê o cara que tem dinheiro mesmo ostentando nas redes sociais. Você não vê o Zuckerberg com o carrão dele, com a roupa dele. Não, os caras que têm dinheiro não precisam ostentar. Então, cuidado, aqui é a minha opinião mais pessoal da coisa, tá bom? 2 coisas não mudaram no novo provimento: discrição e sobriedade, tá? Isso sempre vai ficar, e eu acho que é por aí mesmo. Só para a gente fixar na cabeça,
conteúdo é mais importante do que formato. Então, eu acabei de falar do TikTok aqui, tá? Aí as pessoas falam assim, então você é contra o TikTok? Não, eu sou a favor do TikTok, desde que o formato, desde que você fale no TikTok, tenha a ver, seja feito da maneira correta. Então, o conteúdo, independente do formato, independente do meio que você usa, é o mais importante. Tá? Você levar a informação da maneira correta, independente do conteúdo, está ótimo. Tá bom? Então, conteúdo é mais importante do que o formato. Vamos entrar na terceira e última parte da nossa palestra. Vamos lá. Tem uma pergunta ali. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Magda. Sobre os formatos, eu tenho uma dúvida que tem me deixado ultimamente muito, enfim, paralisada. Eu não sou só advogada, eu sou professora de universidade também. Tá. Então, eu tenho muitos alunos jovens. E aí eu não sei mais o que produzir. Eu gosto de rede social. Enfim, antes eu tratava só de coisa de advocacia, que inclusive é de tributário também. Tá. E aí, hoje eu fico, meu Deus, o que é que eu produzo? Eu produzo para os meus alunos? Eu produzo para cliente? Eu desisto e vou para a praia? Não sei o que fazer. Entendi. Entendeu? Eu fico nesse limbo. Mas você sabe que uma coisa não exclui a outra? Na minha visão, uma coisa não exclui a outra. Na verdade, uma coisa complementa a outra. Pensa pelos dois lados. Eu sou o cara que pode te contratar, tá? Você está pensando no cliente prospectivo. E eu estou vendo, poxa, ela está falando coisa para os alunos dela. Então, ela tem um diferencial, ela é professora. Isso te ajudou a eu confiar cada vez mais em você, certo? Outro lado, eu sou o aluno. Eu estou vendo que você está falando com o mercado. Poxa, minha professora é uma pessoa que está ajudando o mercado. Vou cada vez ser mais fã dela. Você entendeu? Então uma coisa não exclui a outra, uma coisa ajuda a outra. Se você jogar um pouquinho para cá, jogar um pouquinho para cá, eu acho que em termos de linguagem mesmo, que eu fico assim. Porque eles gostam, enfim, aluno gosta mais de linguagem TikTok. Sim. Cliente não necessariamente. Aí eu fico, como ajo? Como é que eu vou fazer isso? Ou você chega no meio termo, né, que eu acho que seria o ideal, uma linguagem normal, vamos dizer assim, ou você, se eu fosse você, eu optaria por, se eu tivesse que optar, se eu não conseguir chegar no meio termo dos dois, se eu tivesse que optar por um lado ou para o outro, eu ia optar para quem te dá dinheiro, tá? Porque esse é o cara que vai poder sustentar a sua própria carreira, né? Então pense do lado, até porque seus alunos vão evoluir uma hora, eles vão entender que a linguagem de mercado é a que você está falando com o mercado, entendeu? Não a linguagem de TikTok. Nada. Então vamos falar dessa última parte aqui, que eu chamo de tríade da prospecção, tá? Por que eu coloquei essas três imagens aqui? Uma mais tranquila, uma mais já monstruosa ali e uma mais estranha. Porque são três itens, e um é um pouquinho mais complicado que o outro. Não que seja complicado, mas que é um pouquinho mais complicado, só para ilustrar isso. Então vamos falar dessa tríade. Primeiro, então, qual que é a tríade? Né? Quais são os principais problemas prospectivos? Falta de imagem institucional definida, falta de foco prospectivo, falta de benefícios a serem oferecidos. Esses três, de longe, são os três itens que o mercado mais erra em termos de prospecção de mercado. Tá? Então vamos falar rapidamente aí sobre cada um deles. E vamos falar então do primeiro ponto, que é a imagem institucional não definida. E aí eu falo por que a blindagem institucional é importante. Tá? Na minha concepção, essa falta de imagem, por quê? Porque se você está prospectando, se você está cutucando o mercado, prospectivamente falando, ele vai voltar para você. Quem que é esse cara que quer marcar reunião? Quem que é esse cara que quer ser meu advogado? Eu vou dar uma investigada nesse cara. E eu vou te investigar. Você não tem rede social, você não tem site, você não tem produção de conteúdo, você não tem nada. Pronto, eu perdi a prospecção e eu nem sei por que eu perdi. Porque eu não tenho os materiais que as pessoas estão me investigando. Isso eu chamo de blindagem institucional. Quando você se blinda institucionalmente para qualquer tipo de investigação que o mercado faça para você. Tá? Isso chama blindagem institucional. Por que a gente precisa disso?
por causa do olhão aqui. Esse é o mercado. Se a gente acha que a gente não está sendo investigado, se as pessoas não estão buscando o que a gente fez antes de contratar, vocês estão errados. Esse cara vai te investigar, e se ele não achar nada que fale com ele, você perdeu a prospecção sem perceber. Tá? Principais itens para blindagem. E aqui eu já coloco os 6 itens mais importantes. Tá? O que é a blindagem institucional? Logotipo, site, folder impresso, folder digital, newsletter e as redes sociais. Se você tiver esses 6 itens e da maneira correta, pronto, qualquer pessoa no mundo que for te investigar, ela vai ver o que a gente quer que ela veja. Isso é o mais importante, a gente controlar a nossa blindagem institucional. Tá? Logotipo, o nome, né, do escritório ali ou da pessoa, num estilo melhor. Site, sempre com informações importantes aí para o nosso público-alvo, né, mostrando o que é a carreira ou o escritório. Folder impresso, folder digital, né, as pessoas, muita gente fala assim, mas folder impresso, a gente está numa esfera mais digital, né, precisa ainda? Precisa. Existem diversas ações de marketing que precisa ainda do papel. Né? Se você está dando uma palestra para 100 pessoas, são 100 folders nas cadeiras. Se você vai numa reunião prospectiva, é interessante você deixar um folder impresso. Tá? Então existe ainda muita utilidade para o folder impresso. O folder digital, né, a ser enviado. Eu coloco aqui newsletter. O que é newsletter? É você todo mês ali fazer um compilado de informações relevantes para o seu público-alvo e disparar. Então você tem a sua massa ali de e-mails, de contatos, enfim, do seu cliente ativo, inativo e aquele cara que já trocou cartão ou você já olhou no olho, e todo mês você está batendo o seu logotipo na cara dele com informações relevantes. Tá? E quando eu falo newsletter, tem um formato especial de newsletter por e-mail, mas pode ser qualquer tipo de abordagem. Né? Às vezes tem gente que não acessa computador, não tem, você pode mandar uma newsletter no e-mail do cara que nem e-mail ele tem. Mas se você arranjar um outro contato, WhatsApp, tem gente que manda até por rádio e tal, né? Se você tem esse acesso, é importante você ficar batendo. Veja, se eu fiz uma reunião com uma pessoa e não fechei contrato, e aí eu fiquei mandando a newsletter pro cara, informação. Quando esse cara tiver o problema, quem que ele vai lembrar? De mim, que todo mês estou batendo meu logotipo de informação para ele, ou o cara que fez a reunião com ele 3 anos atrás? Esse é o benefício da newsletter. Bom? E as redes sociais? Quem? Oi? Oi? Olha o Instagram. @Grupo Inrise. 182. Aí vai com esse empresário tomando um zap também, viu? Arroba. Achou? Achou, tá bom. Grupo Inrise. INRISE. Tá? Então, esses são os 6 itens de blindagem institucional. Tá? Agora, o que é o mais importante? O que falta? Primeiro, o que falta para vocês? Aí é uma pesquisa interna. O que falta desses materiais para mim? Tá? Para eu ter essa blindagem. Agora, o que falta nesses materiais que eu vou criar? Dentro desses 6 materiais? Os diferenciais. Se a gente falar a mesma coisa que todo mundo, não vai ser legal. É mais um do mercado, é a mesma coisa da balancinha. Se você está criando seus materiais da balancinha, do martelinho, da Temis ali, é mais um da balancinha. A gente tem que ser diferente, para as pessoas entenderem a gente precisa ser diferente. E eu trago aqui, só para ajudar um pouquinho, né? Como o mercado vê o advogado hoje? Tudo igual. Essa é a realidade. Eu, mercado, não tenho capacidade técnica de avaliar se você advogado é diferente de você advogado, diferente de você advogado. É que nem médico. Quando a gente vai no médico e vê 3 médicos, na nossa cabeça os 3 sabem a mesma coisa. Não sei falar, esses médicos sabem mais do que esse. É uma coisa com advogado. Então, se a gente não projetar isso explicitamente para o mercado, você fica para trás. Tá? Então, eu trago aqui, né, falando de diferenciais, criar o diferencial do escritório, ele responde as seguintes perguntas. Por que um cliente prospectivo nos contrataria? Por que ele te escolheria e não seu concorrente mais próximo?
E quais as razões que estamos dando hoje que estejam condizentes com a missão, visão, valores do escritório, da carreira, para que o mercado nos perceba como merecedores de contrato. Isso diz tudo. Não é a gente que ganha um contrato, a gente acaba sendo merecedor de um contrato, porque a gente fez a coisa da maneira correta. Tá bom? E eu trago aqui, eu vou tentar passar rapidamente nesses diferenciais, alguns ângulos que podem ser considerados diferenciais. Só para vocês pensarem, lógico, não são todos, mas só para vocês pensarem do que poderia ser um diferencial. Primeiro, tradição, né? Quando o escritório tem uma carreira aí já. E veja, para a gente o diferencial é o a mais. O que a gente é a mais do que a concorrência? Para ser usado esse item diferencial é no mínimo 10 anos de carreira. Se você tem mais de 10 anos de carreira, você pode usar como diferencial. Outro dia eu entrei no site e estava escrito assim, com grande experiência de mais de 6 meses de mercado. Não, aí já não, né? Então, tradição é o item que pode ser destacado. Especialização, lembra que a gente falou lá atrás? Eu sou especializado nesta área. Né? Então, aí você está resgatando que as pessoas, todo mundo que precisar daquele segmento, daquela área, você pode atender. Marca reconhecida, né? Quando o escritório tem credibilidade dada pelo mercado, premiações, inclusive. Tem clientes que ganham premiações, não aquelas pagas que a gente falou lá atrás, mas premiações do próprio cliente. Se eu ganhei um tipo de premiação real, vamos destacar isso, tá? A gente pode destacar nos diferenciais. Benchmarking, quando a gente tem um estado onde as pessoas ali na entrada do parque, porque isso, atendimento diferenciado, para ser usado como diferencial, tem que ser falado que a gente vai, só os sócios vão atender. Se os sócios forem atender na realidade, a gente pode destacar isso como atendimento personalizado. Atendimento contínuo, o diferenciado, tem gente que está colocando, fazemos atendimento 24 horas. Não sei como, né? Mas tem gente que está destacando isso. Eu prefiro dar um ângulo um pouquinho melhor. Você pode colocar como atendimento diferenciado, no seguinte sentido, se a pessoa te liga e fala assim, olha, eu precisava falar com você hoje, mas eu só posso estar aí às 7 da noite. Você vai falar assim, vem que eu te espero, acaba às 18, mas eu vou te esperar 1 hora a mais porque você é importante pra gente. Pronto. Algum tipo de diferencial, tá bom? Resultados reais, quando a gente consegue dar um número, 80% dos casos que caem aqui no meu escritório eu ganho. Isso é um dado real. Pronto, vamos destacar nos materiais. Tá? Organização, aqui eu estou falando com escritórios talvez um pouquinho maiores, né, que tem uma estrutura física que incorpora outras áreas. Então tem um departamento de execução do cálculo, de cobrança de valores e tal. Talvez diferenciais para escritórios um pouquinho maiores. Atuação em território nacional e internacional, né? Quando você pode chegar para um cliente, geralmente empresas, né? E fala assim, olha, você não tem problema no Brasil todo? Você não precisa contratar um monte de advogado. Me contrata, eu atuo no Brasil inteiro e você só vai responder a um advogado. Você está tranquilo porque você já gosta de mim. Tá? Excelência na qualidade técnica, as pessoas falam isso também. Mas, para a gente falar que existe esse diferencial de qualidade técnica, a gente entra quando existem professores, né? Aí sim. Veja, olha a diferença entre eu falar, eu tenho qualidade técnica, eu atuo como advogado, diferente de eu sou professor, eu ensino o advogado a trabalhar. Olha como aumentou o nível. Isso é um diferencial real, né? Tecnologia de ponta, que os escritórios estão bem avançados, robotização, dados e tal, né? Análise robótica de possibilidades. Se o escritório tem esse formato, vamos resgatar como diferencial. Atuação preventiva, então eu sou aquele cara que eu sou advogado águia, né? Eu estou antevendo tudo que pode acontecer com o meu cliente. Para ser esse perfil, é aquele cara que nunca recebe uma ligação falando assim, olha, eu vi aqui no tribunal que andou meu... Se você recebe essa ligação, você não é esse cara. Agora, se você está ligando, eu falo assim, olha, acabou de sair o negócio, agora está acontecendo isso. Se você tem essa atuação preventiva, essa antecipação, você pode resgatar, desde que seja realidade. Grandes contas, né? Esse, de todos os itens que eu coloquei como diferenciais, é o único que você não vai explicitar nos seus materiais. Você não pode colocar, que a gente já falou lá atrás, você não pode colocar, trabalhamos com a empresa XPTO. Isso não.
ou trabalhamos para o deputado X, isso você não pode colocar. Agora, na reunião prospectiva, isso entra no assunto. Inclusive, a gente faz vários trabalhos para a empresa tal, para o deputado tal. Isso entra no assunto que você está conversando. Né? Confiança, né? Quando você trabalha tão bem que o seu próprio cliente começa a te referenciar. Né? E aí você ganha clientes de demanda espontânea. Então, vamos resgatar isso para os nossos diferenciais. Qualidade de procedimentos internos. Tem pouquíssimos escritórios no Brasil que tiram o ISO 9001. O que é o ISO 9001? O mercado lê, quando você tem esse ISO, esse selo, ele lê que você tem qualidade interna. Os procedimentos internos estão todos alinhados. Não existe perder prazo, não existe, todos os materiais estão em cima. Pouquíssimos tiram. Por si só, isso é um diferencial. Lealdade. Né? Existe um plano de fidelização para clientes ativos no seu escritório? Significa que você criou faixas de benefícios. O cara está aqui conosco de, sei lá, 1 ano a 5 anos. Ele tem essa linha de benefícios. A gente não vai cobrar custos, a gente vai dar uma palestra extra para ele. Agora, de 5 anos até 10 anos, a gente vai, sei lá, você vai criar faixas, você vai criar evoluções. É como se você fosse um Itaú e virou um Itaú Personalité. Você está criando novas faixas de benefício para esse cara sempre ficar com a gente. Tá? Multidisciplinariedade é quando a gente tem várias áreas dentro do escritório e todas estão tentando pensar no problema do cliente das próprias áreas. Então, tem várias áreas pensando no mesmo problema. Isso ajuda a solucionar cada vez melhor o problema do cliente. Sistema multiportas, a gente sabe que não é só briga, né? Tem vários outros caminhos para solucionar o problema do cliente. Tá? Coloca aqui negociação, conciliação, mediação, enfim, se você tem esse formato, né, várias portas para resolver o problema do cliente, você pode resgatar em diferenciais. Aqui o outro ponto, que é a desjudicialização, que é isso, a gente só usa os outros itens, a gente não usa mais a briga, só os outros itens que eu comentei. Se esse é um formato. Redução. Quer dizer, eu sei que eu tenho a mesma qualidade do que aquele escritório grandão. E o escritório grandão, ele cobra demais do cara. Então eu vou convencer o mercado de que aquele serviço, qualidade técnica é igual ao meu. Só que o custo que ele vai ter com o meu escritório é muito menor. Tá? Se isso for uma realidade, se a gente conseguir convencer o mercado disso, vamos resgatar isso como diferencial. Advocacia humanizada. Né? Muita gente usa isso. Vou ver uma pergunta ali. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Raíssa Mota. Essa questão do preço diferenciado, em muitas situações, pode ser entendido como aumento de honorários. Depende. Como é que eu posso afastar isso? Você não está diminuindo o valor. Você está falando que o seu trabalho é igual ao outro que cobra caro. O seu valor é normal. Mas isso não seria um aviltamento? Porque o aviltamento é justamente eu reduzir. Não, mas você não está reduzindo. Você não está reduzindo. Você está cobrando o que você cobra. Você está convencendo o mercado de que o cara que cobra 5 vezes a mais que você, a qualidade do seu serviço é igual a dele. Você entendeu? A sua cobrança continua igual, normal. Só que o cara que cobra mais e você tem a mesma qualidade, então você está convencendo o mercado. E se o cliente entender, porque assim, eu atuo no criminal, por exemplo. Se eu cobro muito barato, muitas vezes o cliente vai achar que, tanto que eu busco sempre cobrar um valor médio. Sim. Acima da tabela e mantenho. Perfeito. Mas aí eu vejo situações de colegas que cobram barato e o cliente mesmo chega para mim, doutora, eu não fechei com ele porque eu não senti firmeza. Mas não é para baixar. As pessoas que fecham contratos em função de baixar valor, elas estão errando. O que eu comento aqui não é isso. Eu comento para você cobrar o que deve ser cobrado. Mas você está referenciando o cara que tem o mesmo trabalho que você que cobra 5 vezes mais. Entendeu? Advocacia humanizada, né? As pessoas usam bastante a advocacia humanizada como item diferencial, sem problema nenhum, desde que seja realidade, tá? Agora veja, para ser uma advocacia realmente humanizada, a pessoa precisa ser humano, a pessoa conhecer o seu cliente.
E às vezes a pessoa está falando, temos advocacia humanizada e tal, o cara não sabe a data de aniversário do cara, né? Porque o cara que é realmente humanizado, ele sabe o aniversário do cara, sabe o aniversário da esposa do cara, o aniversário do casamento, a bebida que o cara gosta, o time que ele torce, ele se torna um amigo mesmo. Isso é ser mais humano com o seu cliente, tá? Se for uma realidade, vamos resgatar. Modernidade, muitos escritórios, né, disruptivos e tal, adotam essa postura sem problema nenhum, desde que seja realidade aí né, coloquei até a imagem aqui do cara tirando a gravata e tal. Muitos são fake, essa é a realidade, tá? O cara fala que tem uma modernidade ali e no dia a dia ele não tem nada de moderno, tá? Nem na sua própria atuação. Singularidade, quando o escritório tem, ele começa tudo do zero, não existe o copia e cola dentro do escritório. Difícil, eu sei que é difícil, mas tem escritórios que abordam isso como singularidade. E por fim, o resolvedor, perfil resolvedor. Na hora que o mercado teve que escolher entre você e o cara mais barato, né? Ele escolheu o cara mais barato. E agora passou algum tempo, ele está voltando para você com o mesmo problema, prejudicado pela atuação do advogado ruim. Tá? E aí você entrou com o perfil resolvedor. Estou resolvendo problemas que outros advogados menos competentes criaram para o meu possível cliente. Tá bom? Então veja, esses são alguns tipos de diferenciais, só para jogar aqui mesmo, para vocês pensarem. Tem vários outros, mas o importante, resgatando, mostre o seu diferencial. Mostre 2, 3 tipos de diferencial que você é melhor que o mercado. Bom? Foco prospectivo. Então veja, nós falamos de toda a imagem, o primeiro problema, que era a imagem corporativa inexistente. Falamos dos 6 materiais, falamos de diferencial. Esse primeiro ponto matamos. Foco prospectivo. Quando eu respondo essas 4 perguntas, o que eu faço, como eu faço, para quem eu faço e onde eu faço, eu estou automaticamente me entendendo e automaticamente criando um foco de prospecção. Tá bom? Vamos falar bem rapidamente aí desses 4 pontos. Doutor Alexandre, o que eu percebo é que às vezes o advogado em si, ele se incomoda quando o cliente chega para perguntar. E muitas vezes o cliente que fala, ele está interessado em conhecer mais. E às vezes o advogado passa 2, 3, 4 dias sem responder o cliente. Eu escuto muito isso. E às vezes o cliente escolhe um advogado, se arrepende, mas já foi. Isso é verdade. Veja, se você não tiver disponibilizado para o seu cliente, não faz sentido. Eu entendo que existe cliente chato. Aquele cara que quer falar toda hora, que está precisando, na verdade, não é advogado, é um psicólogo. Né? Eu entendo isso. Mas a gente tem que estar aberto. A gente precisa falar com o nosso cliente. Uma das principais reclamações do mercado, no geral, é não consigo falar com o meu advogado. O meu advogado não me dá resposta. O meu advogado, eu fico sabendo das coisas por outras pessoas, menos pelo advogado. Então, se você criar uma rotina de conversa com o seu advogado, sei lá, cada 3 meses, ou manda relatório, ou liga para o cara, mas cria uma rotina. Isso é perfeito, porque senão você vai perder realmente esse cara que, olha, cadê você? Na hora de contratar, você estava aqui. Na hora de falar, você não está falando nada. Pelo menos um feedback, né? Você com certeza não precisa nem olhar o processo. O advogado geralmente tem uma noção do que está acontecendo em geral. A pessoa fala assim por alto, de uma forma clara, simples, e o cliente entende. Sim. E vê que está presente. Exato. Na hora que você recebe uma ligação do seu advogado falando, olha, não aconteceu nada ainda, mas a gente está olhando, fica tranquilo, eu acredito que daqui X, e conversa com ele, cara, anime. Do que ele passar a mão no telefone e te ligar. Falar, e aí, doutor, faz 6 meses que você não me liga e o que está acontecendo? Né? Com certeza. Eu tirei aqui. Então vamos lá. Quando eu respondo essas 4 perguntas, eu estou criando o meu foco prospectivo, me entendendo e criando o meu foco prospectivo. Vamos lá, o que eu faço, né? Quais as áreas do direito, que a gente falou lá atrás, né? Quais as áreas que eu faço, isso é simples de entender. Tributário, trabalhista, civil, enfim, isso é bem tranquilo.
Conheça as ramificações. Então, quer dizer, se eu trabalho, eu faço tributário, tem execuções, planejamento, trabalhista. Entenda as ramificações de cada uma das áreas do direito, tá? Para você entender esse seu foco. A matemática da advocacia, né? O que é a matemática da advocacia? Eu vejo direto, um grande erro. O cara fala assim, o cara tem 2 advogados no escritório, você entra no site do cara, tem 15 áreas de atuação. Essa matemática não bate. Por quê? A gente sabe que 2 advogados não conseguem entender, estudar, né, nessas 15 áreas. Então essa matemática, o número de advogados versus as áreas, o número de áreas que você atua, o mercado não é bobo, ele sabe que você está jogando para tudo quanto é lado. Tá? Até entendo que quando começa a carreira a gente tem que abraçar tudo, mas à medida que a coisa vai evoluindo, você precisa criar esse foco. Tá? Então essa matemática não bate. Perfil do sócio, perfil do escritório. A gente precisa entender esse perfil nosso, do escritório que a gente quer. Senão a fase prospectiva vai ser terrível. Se você é um cara super moderno, super disruptivo e está buscando empresas super tradicionais, não vai dar certo. E inverso também. Eu tenho um escritório super tradicional, vou pegar lá uma startup e não vai dar certo. Então tenha esse entendimento do que você é e do que você quer. Como eu faço? Consultivo ou contencioso, que a gente falou lá no formato, antes ou depois. Qual que é o nosso modelo de negócio? A gente falou lá atrás também. Grande erro do mercado de entender qual que é o modelo de negócio. Está aí de novo só para a gente lembrar. Hiperespecialização. O mercado está tão concorrido que já existe hiperespecialização. O cara que fala assim, eu faço tributário para empresas de transporte na minha cidade apenas. Entendeu? É uma hiperespecialização. Parece que a gente está perdendo um grande nicho de mercado, mas não, a gente está cada vez mais focado ali. Tá? Isso vai ganhar público cada vez mais se você trabalhar em cima disso. Segmentação por sexo, idade ou outro gênero. Tem escritórios que hoje já atendem só mulheres, escritórios que se atendem só cadeirante, só homossexuais. Isso, essa segmentação que você está criando. Tá? Veja, cada vez mais nichado, cada vez eu estou me entendendo mais e cada vez eu estou focando, sabendo quem que eu quero prospectar, para começar a trabalhar o marketing em cima disso. Para quem eu faço? Pessoa física ou jurídica? Ou os dois, enfim. Tamanho de empresa, se for pessoa física. Eu coloco aqui até uma tabelinha só para a gente entender. Então, micro, de até 30 mil por mês, pequena, de 30 mil a 400, média de 400 mil a 2 milhões por mês e grande acima de 2 milhões. Então, se for jurídica, vamos entender qual que é o tamanho da empresa. Nichos de mercado. A gente falou lá atrás, qual que é o nosso nicho de mercado? Lembrando que lá que eu falei, não é porque você trabalha com pessoa física que você não precisa criar seu nicho de mercado. Tá? Análise da própria carteira. Por que eu coloco isso aqui? Porque muitos escritórios chegam para mim e falam assim, eu quero prospectar, eu quero mais dinheiro, Alexandre. Eu falo assim, vamos analisar a sua carteira? E o cara tem uma fortuna no quintal dele, só de falar com a cliente ativo e inativo. Ele está pensando em prospecção, só que o cara que já confia nele tem muito mais trabalho para fazer. E o cara esquece disso. Então faça essa análise da sua carteira. Coloca aqui uma tabelinha só para a gente entender o tempo versus o dinheiro. Eu tenho um cliente A quando eu gasto pouco tempo versus eu gasto pouco tempo para fazer o trabalho versus o dinheiro que ele traz, um valor legal. O B, que estão esses 2 pontos nivelados. E o C, que muito tempo, a gente gasta muito tempo em um trabalho desproporcional, pouco dinheiro. Se eu tenho cliente C, só cliente C na carteira, eu estou pagando para trabalhar. Cuidado com essa análise. E por fim eu coloco aqui o cliente político, que às vezes é o cara que não traz dinheiro nenhum, ele trabalha muito, ele traz pouco dinheiro, mas ele tem nome, a empresa é conhecida, ou a pessoa física é conhecida, a gente vai poder resgatar isso na nossa prospecção. Tá? Então isso aí vale a pena. Onde eu faço? Aí é super simples, espaçamento físico da atuação. Sairia assim mais ou menos de São Paulo, dentro de São Paulo, espaçamento físico. Tá? Resumo dessa autoanálise, só para a gente... Que áreas que fazemos bem, consultivo ou contencioso, pessoa física ou jurídica, se for jurídica, de que tamanho,
quais os nichos que a gente está querendo, qual o espaço físico desejado. Tá? Sairia, a resposta de todas as perguntas sairia mais ou menos assim, para quem trabalha pessoa física. Né? Então, eu quero pessoas ex-bancários, renda até 5 mil, entre 30 e 60, gênero, né? Qualquer um, endereço em São Paulo, com a graduação, então eu criei o meu foco prospectivo, que é esse ponto que a gente está falando, a falta de foco prospectivo. Tudo que eu for fazer a partir dessa revelação aqui, dessa resposta, vai ser para esse tipo de cara. Tá? E se eu tenho o foco jurídico, sairia mais ou menos assim. Eu quero empresas de médio porte, renda anual acima de 10 milhões, localizada na região de Campinas, dos nichos aí de transporte, texto, alimentícia e outras informações. Eu criei o meu foco prospectivo. É isso que a gente precisa, tá? Então vamos lá. Então falamos da imagem corporativa, primeiro ponto, matamos. Segundo ponto, foco prospectivo, matamos. Vamos falar do último e final, que são os benefícios. E esse realmente é o principal erro do mercado. As pessoas cansam de tentar vender o escritório. É comum as pessoas às vezes passarem a mão no telefone e falar assim, olha, vamos marcar uma reunião, eu quero mostrar as áreas que a gente atua, eu quero mostrar o que a gente faz. O cara fala assim, eu não tenho tempo para fazer isso. Agora, se você ligar para o cara e falar assim, olha, você ficou sabendo que saiu a lei nova tal? Isso vai impactar na sua realidade? Você tem 15 dias, inclusive, para você adaptar essa realidade nova? Vamos conversar? O cara falou assim, não estava nem sabendo que saiu. Vamos conversar. É diferente o peso. Você está falando de um benefício versus falando de uma coisa genérica que é o seu escritório. Tá bom? E esse que é o benefício que a gente quer vender realmente. Eu chamo esse benefício de temas de conversação. E eu coloquei aqui uma classificação só para a gente entender um pouquinho. Tá? A classificação por inovação, que é o que eu falei agora há pouco. Saiu uma lei nova, vai impactar determinadas pessoas e eu estou falando, eu estou vendendo esse novo cenário para a pessoa. Tá? Olha aqui, só para a gente colocar um exemplo teórico. Né? Então, tema, nova lei anticorrupção. Saiba como isso impacta o setor imobiliário e como as empresas têm que se adaptar. Tá? Então, quer dizer, saiu uma nova lei, vai impactar o setor imobiliário e eu estou falando com esse setor para mostrar quais são as inovações e o que vai impactar. Outro ponto, por contatos. Eu sei que o cara tem X problemas e a gente deveria saber quais são os problemas que o nosso público-alvo deveria ter. Eu sei quais são esses problemas. E eu tenho um cara que resolve algum tipo de problema, talvez fora até da esfera jurídica. Olha o exemplo que eu coloco aqui. Exemplo teórico. Tema, como fazer liberações de compras internacionais em menos de um mês para materiais hospitalares. Quer dizer, o hospital está lá com a carga dele parada faz 1 ano quase. E eu chego e falo assim, olha, você não está com a carga parada? Eu conheço um cara que consegue fazer uma liberação em menos de um mês. Vamos conversar? Eu falo, lógico que vamos. Você vai resolver um problema que está há anos aqui, rodando a gente. Tá? E aí eu abro essa porta para depois falar do escritório. Por conhecimento de procedimento, eu sei exatamente onde vai dar problema, eu sei a rotina do meu cliente, eu sei que naquele 5º ponto, enfim, que ele vai daqui para lá, e aqui dá problema, sempre. E aí eu vou oferecer a solução para este tipo de problema. Olha o exemplo. Tema, recuperação de ICMS. Conheço os 5 erros mais comuns dos empresários. Então eu sei quais são esses 5 erros. E quando eu falo, você tem 5 erros que acontecem aí. O cara fala, não sei, vamos conversar que eu preciso entender se eu estou fazendo esses erros aqui. Tá? Por antecipação, né? Aqui é um pouquinho parecido com o que eu falei da inovação, né? Quando sai a lei. Só que a gente tem tanta certeza, a gente estuda tanto o nosso mercado, que eu estou antecipando, eu estou falando, isso vai acontecer. Vamos conversar hoje, porque isso vai acontecer no mercado em breve. Então eu quero já antecipar isso para te liberar de um problema que pode vir no futuro. Olha o exemplo aqui. Tema, nova lei das domésticas. Como minimizar o gasto na implementação de novos direitos antes que a lei seja aprovada. Inclusive esse tema foi vendido às pencas. As pessoas estavam vendendo efetivamente esse tema e ganhando espaço na prospecção. Por valores, aqui a gente já está abordando o cliente em termos de bolso mesmo. Tá? Veja como fica aqui o exemplo teórico. Né? Cenário pós-explosão inflacionária. Conheça 10 possibilidades
de amenizarem até 72% despesas operacionais. Estou ganhando o cara pelo bolso por uma possibilidade de ganho ou redução. E por fim, por ensinamento, né? Aqui está ensinando o mercado a não entrar em problemas, tá? Veja o exemplo aqui. Temas: como ensinar o preposto a ajudar sua empresa judicialmente. Foi um tema, inclusive, bastante vendido aí no mercado, tá? Vamos fazer um último resumo só para a gente fechar aqui, tá? Então veja, tem uma imagem institucional criada, que foi o primeiro ponto. Então, grande ok ali. Temos diferencial competitivo anunciado. Já estouramos? Então beleza. Gente, estrutura física, ou eu sou sozinho, meu amigo, se você tem uma carteira da OAB, se você tem livro, um computador, desculpa, você só pode não estar agindo. E aí a gente vai precisar trabalhar as suas crenças, as crenças limitantes, e isso o coaching faz, né? Trabalhar a crença de identidade, capacidade e merecimento. Então é preciso o contrário. Quem está por perto de mim, sobretudo todos os colegas aqui, é amor à jornada. Eu preciso amar o estudo, amar o trabalho, conhecimento das áreas afins. Infelizmente, a grade curricular acadêmica no Brasil, ela não nos premia com esse tipo de conhecimento. A gente sai da faculdade, eu saí da faculdade há praticamente 14 anos, foi um dia desse, né? Mas era um pouco pior do que hoje, né? Era um pouquinho pior porque nós não tínhamos essa explosão das redes sociais. Eu como uma pessoa extremamente buscadora, eu ficava correndo de um lado para o outro, me apegando nas pessoas que eu via que poderiam me dar algum norte. E hoje não, gente. Nosso desafio, e eu aqui já estou falando, associando o coaching ao marketing, o nosso desafio é a capacidade de dizer não. Porque você abre a sua rede social, você é bombardeado com o Big Brother, com Netflix, com o streaming, com os amigos chamando para tal lugar, e são todas coisas lícitas, né? Extremamente prazerosas, agradáveis. E aí, a sua carreira, como é? Quem é que vai cuidar? Ah, não, mas a advocacia não é boa. Sou jovem advogado, não tenho oportunidades. Desculpa, mas eu preciso te avisar. A oportunidade, ela vai ter que ser criada. E aqui hoje vocês tiveram uma super aula. Olha, um auditório como esse está cheio, mas poderia estar muito mais. Vocês concordam? Um palestrante de renome nacional, o Alexandre, que veio nos premiar também de forma gratuita, eu preciso falar isso. Nos premiar com essa palestra, com esse momento, e era para estar isso aqui concorrido com pessoas sedentas, mas não, todo mundo quer os louros, mas não quer ali viver, calçar as sandálias e percorrer a jornada e viver o processo. E desculpa, se você é um desses, a única coisa que você vai levar na vida é frustração e reclamação. Reclamar é clamar duplamente para o universo. E se vocês saírem daqui hoje com a certeza de que cada um vive a vida que tolera e que tudo depende de você, mas não de forma ilusória. Gente, se você tem um gap, uma fratura estrutural que não te premia na eloquência, vai estudar oratória. Se você se sente uma pessoa que não tem muito network, comece a buscar lugares onde você possa fazer networking e seja o mais bobo da história. Não queira estar associado a pessoas que não vão te ajudar em nada. Observe seu ciclo de amigos. São pessoas produtivas, são pessoas que te colocam para adiante, ou são pessoas beberronas, fanfarronas, que não têm nenhum tipo de amor ao estudo, ao trabalho. Isso também é contágio social, né? Estou fazendo aqui já, premiando vocês com outros assuntos já de coaching, porque o Alexandre foi muito preciso na parte do marketing. E eu queria que todos nós observássemos esses questionamentos. E são questionamentos que cada um não vai responder para mim, ou para a mãe, para o pai, para o marido. Desculpa, é você com você mesmo. E ninguém presta conta com ninguém. Para de olhar para o lado, e tem até uma imagem, né, de uma Olimpíada, acho que acredito que foi no Brasil, que o atleta ele perde milésimo de segundo quando ele olha para o concorrente. Então, foco na sua jornada, foco na sua vida, a sua trajetória de vida é única, você é único, eu sou único, cada um tem um estilo de vida, cada um é maravilhoso como é, e precisa respeitar a sua autoralidade. E não adianta ficar com desculpa, mimimi, isso é frescura. Então,
calçar as sandálias, acordar cedo, mas não adianta só acordar cedo, tem que acordar cedo para fazer alguma coisa produtiva, né? Porque tem gente que acorda 4 horas da manhã, vai dormir meia-noite para não faz nada, e também não adianta. Tem que organizar o tempo de forma produtiva, estudar, ler bons livros, participar de boas conversas, para que o inbound, não na questão do marketing, mas o inbound de conteúdo, você seja recheado de coisas novas. E eu espero que hoje tenha sido um momento de bombardeio aí, que todos vocês estejam com a mente fervilhando. E se alguém não está com a mente fervilhando, por favor, fique com a mente fervilhando, porque aqui todos nós fomos instados a observar a nossa trajetória de vida. Será que eu sei para quem eu trabalho? Se eu entendo das dores do meu cliente? Se eu estou bem posicionado no mercado? Como é que está o meu material de marketing? Como é que está meu material de papelaria? Como é que está a minha imagem pessoal nas redes sociais? Rede social hoje não é mais diversão, gente, é vitrine. Alexandre, eu estive agora em São Paulo e voltando, na verdade Rio e São Paulo, eu lembro que no aeroporto de Brasília, numa conexão, eu parei e olhei para todo mundo, observando com esse olhar de quem tem essa visão de marketing. Eu olhei se tinha alguém vendo os letreiros. Não, estava todo mundo no celular. Tinha criança no celular, padre no celular, idoso no celular, estava todo mundo no celular. Você não deve estar nas redes sociais, você merece estar. E em um mundo em que todo mundo diz o que quer, todo mundo é jurista, as esquinas dos bares são recheadas de ministros aí, nós advogados precisamos nos imbuir da função social que a gente tem que exercer na sociedade. Nós somos essenciais à administração da justiça. Mas será que eu estou, de fato, investido nessa condição? Será que a minha vida reflete a trajetória de uma pessoa que é, de fato, essencial à administração da justiça no Brasil? Será que eu estou cumprindo uma função social ou simplesmente eu nem me sinto merecedor disso? É um questionamento, né, gente? E eu analisando, vocês perguntaram o arroba do Alexandre, eu acredito que todo mundo acha que o Alexandre é advogado. Gente, ele não é advogado. Ele é formado em marketing, uma das maiores escolas do Brasil, um grande especialista, mas eu atuo hoje para trabalhador rural, né? Minha área de atuação é direito previdenciário, meu nicho trabalhador rural. Eu sou hiper especializada, trabalhador rural e BPC Loas, ponto, acabou. Chega alguma coisa para mim, eu tenho parcerias com todos os... Eu tenho aqui meu irmão, tem outros colegas, a doutora Aline, a doutora Janaína, enfim, parcerias. O cliente chegou até mim, ele venceu um funil de vendas, por algum motivo ele me procurou. E eu não sou obrigada a querer fazer tudo, até porque se eu for fazer tudo, eu tô falando do meu aspecto, tá? E daí você flexibiliza para o seu. Daí você escolhe se você quer ser full service, se você vai ter equipe para isso, se compensa para você parar tudo que você está fazendo para estudar uma coisa nova, ou se vale a pena você se especializar, ser perito em uma área e ir ao encontro das pessoas que têm aquelas determinadas dores. Isso tudo são questões estratégicas, mas poucas pessoas querem demandar tempo para estratégia. E aí, gente, não ter estratégia é como você está numa mata sem mapa. Você está sem bússola. Aí segue tiroteio. Aí o Brasil não presta, o governo não presta, a cidade não presta, a advocacia não presta, eu vou vender Mary Kay. Mas aí, gente, desculpa, tá todo mundo precisando de advogado. Eu falo isso constantemente, Alexandre, sobretudo em períodos de caos, em períodos de conflito. O advogado é procurado quando as coisas não estão bem. Ninguém vai procurar um advogado porque tá tudo ok. Ou ele tá querendo evitar algum problema, ou ele tá querendo solucionar um problema. Então, se não estão te procurando, desculpa, mas o desvio aí está na chegada até você. Observa a sua postura como ser humano, porque eu ouvi uma palestra do Carlos Kaufmann, e aí ele falava que o advogado ele é advogado 24 horas, né? E até tem essa questão agora da ostentação, que eu também tenho um posicionamento parecido com o seu, Alexandre. Eu não vejo qualquer necessidade da gente estar usando aviões. As mulheres, eu já sou um pouco contra essa exibição exagerada, não por ser tradicionalista, mas é porque eu tenho certeza, nessas alturas do campeonato eu não acho mais nada, eu tenho certeza.
Nós, quando decidimos ser advogados e advogadas, nós escolhemos uma profissão sóbria, uma profissão que tem como norte moderação, discrição. Isso não foi com o novo provimento, isso aí faz parte do Código de Ética. Ninguém escolheu aqui a advocacia anteontem, né? Todo mundo fez uma trajetória e, desculpa, as pessoas não vão comprar um beberrão, fanfarrão, uma pessoa que está todos os dias só mostrando o seu lado lúdico. Não que eu tenha alguma coisa contra isso, pelo contrário. As pessoas compram através da confiança que é gerado um no outro. É preciso a humanização. Eu já tenho um posicionamento diferente do Alexandre no que se refere à rede social, se é do escritório, se é pessoal. Eu acho que dá para fazer isso conjunto, tá? Mas vai ser normal, a gente faz parte de grupos de especialistas em marketing, nem toda hora a gente concorda, não, isso é salutar. E nem nós temos todas as respostas, sobretudo com esse novo provimento que, como o Alexandre falou, as realidades estão sendo construídas agora, com os julgamentos dos TEDs, com as interpretações do comitê, com as câmaras de fiscalização das seccionais. Está tudo muito novo, é tudo muito novo, mas é obrigatório que todos nós saibamos. Me assusta e me deixa preocupada ver que a advocacia ela está buscando saber de provimento, porque gerou-se um bafafá na internet sobre ostentação. Aí começa todo mundo a comentar lá, e o advogado sequer leu 12 artigos do provimento. Não vou pedir para ninguém falar se aconteceu isso com você não, porque eu sei que aconteceu com 80%. Então, gente, nós precisamos conhecer as leis que nos regem, nós precisamos saber como fazer correto, trabalhar as crenças de identidade, capacidade, merecimento, buscar apoio. Coragem é algo que vem precedido de vulnerabilidade. Uma pessoa corajosa é necessariamente uma pessoa vulnerável. Uma pessoa egóica que acha que já sabe de tudo é uma pessoa fraca. E ela nutre aquele ego ali por cima só para evitar que as pessoas não percebam a fragilidade que ela tem. E vocês vão, se conviverem comigo, vão ver a quantidade de vezes que eu digo, desculpa, estava errada, desculpa, mas eu me enganei. Não tenho o menor problema com relação a isso. Mas quando eu preciso me posicionar, eu sei dizer sim, sei dizer não. E todos nós precisamos nos posicionarmos de forma coerente. Sim, sim, não, não. Saber dizer não para o que não agrega a sua visão positiva de futuro. Tem muita gente aqui que não quer dizer não para o marido, para a família, para o filho, para o colega, para o vizinho. E aí diz não para a sua própria carreira com ardor e depois reclama que as coisas não dão certo. Como é que vai dar certo, né, gente? Eu sei que a hora já está avançada, tenho muito mais assunto para falar com vocês. Esse foi apenas o nosso primeiro evento presencial da Comissão de Coaching Jurídico, tá? Eu gostaria que os membros se levantassem, porque esse evento também foi algo que aconteceu pela participação de todas essas pessoas. Eu não faço nada sozinha. Doutora Aline, doutor Paulo, doutor Davis, doutora Clarissa, doutor Ulisses, doutora Elaine, doutora Grace. São pessoas aguerridas, voluntárias. Todas as comissões na OAB são momentos voluntários. Essas camisetas que nós estamos usando foram nós mesmos que custeamos. Esses brindes que estão sendo aqui sorteados foram também trazidos por nós. Então, também façam parte da OAB, porque é também uma forma de você ser visto, tá? Uma pessoa que não se doa de nenhuma forma, ela não cria essa blindagem, né, Alexandre? Que essa blindagem que traz o institucional também faz com que você seja visto pelos colegas, seja instado para parcerias, participe de eventos, seja parte aqui na instituição, porque essa é a nossa casa. Temos um sorteio a ser realizado. Eu acho que vou avançar da hora. Se alguém tiver alguma pergunta que queira muito fazer, mas se quiser também, deixa o doutor Alexandre aqui, está nas redes sociais, no grupo Rise. Nós temos aí o @coaching jurídico PI. Sigam lá as redes sociais da comissão, participem, venham ser membros, venham, não precisa que vocês tenham conhecimento da temática a fundo. Uma comissão ela serve para isso, para suscitar o debate, para capacitar e para estarmos aí crescendo e contribuindo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu precise falar. Lembrei. Lembrei de uma coisa. Eu não vou ter o tempo suficiente aqui para falar com vocês sobre marketing, mas
vou estar ministrando um curso de marketing jurídico dias 26 e 28 de outubro, via Radar Gestão, da nossa querida amiga Samantha Albini, lá de Curitiba. O curso vai ser online, são 6 horas de curso, onde a gente vai dissecar o novo provimento, trazer muitas novidades. E em parceria com a ESA, eu consegui 15% de desconto. Quem quiser dar uma olhada na minha rede social, tá? @TicianaLeão. Se quiserem olhar a rede social do meu escritório, para que vocês tenham ideias, divulguem também as suas redes sociais entre os colegas e saibam que vocês precisam criar conteúdo para cliente, não para o colega. Advogado, a menos que você seja professor e dê aula para advogado. Então, falemos em linguagem que nossos clientes entendam. E olha, eu só vou dar mais um último testemunho meu. Eu advogo para quase pessoas semi-analfabetas, tá? Que a doutora Janaína trabalha comigo, que não me deixa mentir. São pessoas que têm uma dificuldade de escrever o próprio nome, mas desde o momento em que eu implementei estratégias de gestão, de marketing, implementei todas essas ferramentas no meu escritório, gente, desculpa, mas não faltam clientes. Agora, nunca eu menosprezei nenhum cliente, nunca eu deixei clientes inativos sem contato, nunca eu deixei uma ligação, se eu não puder atender, imediatamente eu delego para alguém para fazer um contato, e isso faz com que gere de fato a humanização, gere a importância e o pertencimento, que é o que tanto a nossa clientela espera de nós, né? Então vamos lá, gente, para o sorteio. Alexandre, se você quer falar a pergunta, alguém tem alguma pergunta? Não precisa. Todo mundo sem dúvidas. Olha, gente, mas o Alexandre vai voltar em breve. Já estava conversando com ele para muito em breve a gente fazer aqui um curso, viu, Alexandre? De marketing aqui na UAB. E você sabe que as ideias que eu coloco no campo das ideias, elas tendem a se tornar realidade, né? E gratidão por você estar aqui conosco. Gratidão mesmo. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso querido Alexandre. E um alô para as subseções, a turma que está nos ouvindo, nos acompanhando das outras cidades. Parabéns por estarem se capacitando. A jornada é isso. É muito mais de transpiração do que inspiração. Precisa realmente de preparação, né, Alexandre? Vamos lá, a modalidade do sorteio.